Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos todos. Vamos testar o som aqui. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar um sinalzinho se tá me ouvindo bem, se estão me enxergando bem, se tá tudo certo? Acho que meu som deve estar um pouquinho baixo. Dá um sinalzinho para mim. Tá tudo certo com o som, com a imagem? Bem-vindos, pessoal. Boa noite. Obrigada, então, Gabriela. Obrigada, Marcela. Vamos aguardando aqui a doutora Soraya chegar para a gente conversar. Enquanto isso, a gente aguarda também o pessoal chegar. Obrigada, Ana Carolina. Boa noite. Doutora Soraya já está aqui com a gente ao vivo, então vou começar, né? Hoje eu consegui fazer uma live à noite, fazia tempo que eu não conseguia chegar aqui nesse horário para conversar com vocês, né? Então vamos lá, vamos iniciando aqui. Hoje a minha convidada é a doutora Soraya Cedras. Ela é médica de família e comunidade, e ela é coautora do Explicando o Diabetes. Vocês conhecem essa página? @Explicando o Diabetes. É uma página muito boa, gente, que fornece informações de uma forma muito didática sobre diabetes, né? Sobre como que pode ser feita a alimentação low carb para fazer para ajudar as pessoas a reverterem esse quadro, né? E, enfim, se vocês ainda não seguem a doutora Soraya Cedras e a página Explicando Diabetes, eu recomendo muito que vocês sigam, porque eles trazem conteúdos incríveis, assim, que são muito ricos e que vale realmente a pena seguir, tá bom? Então, hoje o assunto que nós vamos conversar aqui nessa live é sobre low carb e remissão de diabetes. E antes de iniciar aqui, gente, eu quero começar com uma reflexão. Nem todo mundo precisa de uma alimentação baixa em carboidratos, tá? Ou seja, nem todo mundo precisa de low carb. Porém, uma coisa que é regra é que todas as pessoas deveriam adotar a comida de verdade, né, como sua forma de alimentação. A comida de verdade, o que seria? É aquela alimentação baseada em bicho e planta, né? Que a gente fala, açougue e feira. São os alimentos mais próximos possíveis, né, daquela versão que a natureza nos entrega. Isso é comida de verdade. No entanto, a gente sabe, né, que na modernidade, nos tempos atuais, nós estamos a cada dia nos afastando mesmo desse tipo de alimentação, que era aquela alimentação que os nossos avós e bisavós praticavam, né? Infelizmente, na modernidade, a gente está deixando essa alimentação para trás e estamos cada vez mais entregues a uma alimentação onde a base são os carboidratos refinados, né? Os alimentos ultraprocessados e onde ocorre uma combinação assim explosiva de farinha, gorduras artificiais e açúcar, né? Uma combinação bombástica aí, que não existe, né, na natureza, por sinal. E essa forma de comer, gente, tem tornado a população muito doente. Nós estamos nos tornando reféns aí dessa alimentação que está tornando a população obesa e cada vez mais as doenças crônicas têm aumentado. Entre essas doenças crônicas que são causadas pelo estilo de vida desregrado, esse estilo de vida moderno, né, está o diabetes mellitus tipo 2 ou simplesmente DM2, tá? Como é conhecido, assim, abreviando é o DM2.
Quando vocês virem essa sigla por aí, quem ainda não tem familiaridade, DM2 significa diabetes mellitus tipo 2. Então, gente, porém, né, em meio a essa realidade cada vez mais frequente, nós temos a low carb, que tem resgatado muitas vidas, ajudando a colocar o DM2 em remissão. E para nos dar uma aula sobre isso, sobre esse tema, eu estou trazendo aqui a nossa querida doutora Soraya Cedras, que é especialista no assunto, e eu vou chamá-la aqui para entrar comigo para a gente conversar. Eu quero pedir uma coisa para vocês, deixa eu esperar a doutora Soraya entrar primeiro, que daí eu aviso para o pessoal que vai vir da página dela, mas se vocês tiverem alguma perguntinha, coloquem para mim nesse balãozinho que tem aqui no canto inferior direito da tela, nesse pontinho de interrogação, tá? Porque daí a gente consegue visualizar melhor as perguntas de vocês. Então vamos lá, deixa eu colocar a doutora Soraya para iniciar aqui comigo. Vamos lá, já te chamei aqui, doutora. Olá, Oi, boa noite. noite. Tudo bem, Beta? Tudo jóia com você? Também, tudo bem. Faz tempo que a gente não se fala, né? Assim, 8 meses. se olhando, É, acho que já faz alguns meses, mas seja muito bem-vinda, viu? Um prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Tenho certeza que vai ser uma live muito rica que vai agregar muito aqui para o pessoal. E a gente vai conversar aqui sobre o tema que eu sei que é a sua especialidade, um tema que você ama de paixão, né? É o diabetes tipo 2, low carb e a remissão do diabetes tipo 2. uhum, Eu quero começar pedindo para você se apresentar, por favor, contar um pouquinho aí sobre você, sua formação, seu trabalho, para o pronto. pessoal te conhecer. Então, gente, meu nome é Soraya Cedras, tá certo? Eu sou aqui de Salvador, eu sou médica e eu me especializei em medicina de família e comunidade. E desde que eu me formei na residência, eu comecei a trabalhar exclusivamente com diabéticos, né? Num ambulatório específico disso. Então, é um ambulatório que visa o controle dessa população e estimular realmente a mudança de estilo de vida, porque é o que de fato protege, né? Das complicações. Os remédios estão aí para ajudar, mas eles não sozinhos não fazem nada se a gente não contribuir com a mudança de hábitos, né? Então, eu já estou lá há 3 anos trabalhando com isso todo dia, vejo diabéticos, então por isso que eu falo disso o tempo todo nas minhas redes. E aí, eu e a minha equipe decidimos criar o Explicando Diabetes em 2020, que era uma forma da gente falar com a linguagem fácil para o paciente, nossos pacientes entenderem, né? Para eles seguir, para que eles pudessem seguir a gente e ler os posts devagarzinho para entender alguns termos e tal, mas com a linguagem lúdica, fácil, porque não adianta falar bonito e a pessoa não entender nada, né? E aí a gente tem criado, sempre que tem algum tema, a gente vai trazendo lá na página, a pessoa gosta bastante, né? Sim, eu sou fã da página de vocês. Eu acho super simples realmente a linguagem, né? É acessível, fácil de entender. Então é um trabalho muito bonito que vocês fazem ali, que eu admiro muito, né? E leva informação para todos os níveis. Isso é muito importante. Aí eu trabalho junto com a enfermeira, tá? Eu tenho uma enfermeira parceira, o paciente, ele passa primeiro pela enfermeira, depois vem para mim. Sempre que precisa, ele tá voltando de 3 meses, 6 meses, a depender da necessidade. E aí, nesses 3 anos atuando nessa área, eu já vi muita coisa legal, muita gente que conseguiu colocar o diabetes em remissão, outros que conseguiu controlar, mas não pode. Eu vou mais à frente vocês vão entender o que é remissão, né? Mas o importante é estar com o açúcar controlado, gente. Quanto mais controlar a resistência insulínica, melhor. Verdade. É isso mesmo. Bom, mas a gente tem tantos relatos, né, de pessoas que tiveram muito sucesso aí, que os marcadores, né, nem sempre é remissão, né, como você vai explicar lá adiante, mas colocar o diabetes em controle, a gente vê os marcadores, eles têm uma melhora, assim, de uma forma muito rápida, né, isso que é muito bacana da gente ver com o low carb. Você acompanhando, né, provavelmente você acompanha
isso de muito mais de perto, né? Ver com que velocidade os marcadores melhoram quando a pessoa começa a adotar alimentação com comida de verdade, né? E com principalmente baixa em carboidratos. Realmente Então, é a solução. É o que mais faz. é a solução, né? Muito legal. Então, eu queria te pedir assim para dar uma explicação dessa sua forma super simples, né, e didática do que é o DM2, o que é o diabetes mellitus tipo 2. Vou tentar ser bem rápida, assim, né? Para nós. Tem muita coisa para falar. Então, vou explicar brevemente sobre o diabetes, tá, gente? Inicialmente, a gente precisa saber que todos nós temos um órgão chamado pâncreas, né? E o pâncreas, ele produz um hormônio muito importante, dois hormônios, né? Que regulam o açúcar no sangue, que é o glucagon, que é a insulina. A insulina tem a função de pegar o açúcar que está no sangue e guardar no nosso corpo. O glucagon tem a função de aumentar o açúcar no sangue. Então, os dois andam em harmonia para manter o açúcar estável. Então, quando a pessoa está fazendo jejum prolongado, ela não vai ter queda de açúcar no sangue, porque o glucagon vai entrar em ação para estimular com que esse fígado, o nosso fígado, libere açúcar. Quando a pessoa, toda vez que a gente come, que o açúcar no sangue sobe, o pâncreas vai lá, libera insulina para poder pegar aquele açúcar da alimentação e guardar no nosso corpo, né? Nas nossas células, no nosso corpo todo. Só que aí o diabetes vem com algum desbalanço em relação a esse equilíbrio, né? Que é tão perfeito. E aí o principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é justamente o ganho de peso e principalmente o acúmulo de gordura na região abdominal. Então, quando a gente vai consumindo muita comida industrializada, vai engordando, a gente vai tende a acumular primeiramente a gordura na região abdominal, né? E uma coisa importante é importante deixar claro que o carboidrato natural não é ele o vilão, né? Quantas pessoas comem carboidrato a vida toda? Ou seja, frutas, verduras, até feijão e arroz, tudo normal, né? Lá nossos antepassados, nossos avós, tios, bisavós, tio não, né? A galera bem antiga, né? Porque hoje em dia todo mundo tá Uhum. lá, pensa lá nos nossos bisavós, né? É só olhar os filmes de antigamente. Dificilmente você vê alguém acima do peso. As tinham pessoas que elas comiam comida de verdade. Não existia essa coisa de calorias, ai, tem que pesar isso, não. Era comida. E naquela época todo Isso, a maioria das pessoas isso é tudo novidade, né? Coisas dos tempos modernos. a maioria das pessoas eram magras e não tinha essa coisa de todo mundo ser diabético, como hoje em dia é, né? E aí, a partir de lá, 1970 em diante, começou a ter esse boom de comida industrializada, de açúcar, de refrigerante. E aí você vai vendo nas fotos, na evolução, né? O aumento do corpo das pessoas, né? Da cintura. E aí, junto com isso, veio o diabetes. Então, o carboidrato refinado, ele realmente ele é um vilão realmente nisso, porque ele faz alimentos hiperpalatáveis junto com a gordura e com sal. Esses alimentos a gente come muito, perde a noção, né? Come demais. É tipo assim, uma batata frita. Dificilmente a pessoa vai comer uma. Todo mundo vai querer comer um pacote todo, né? E aí vem com refrigerante. Não tem controle. As pessoas querem beber todo dia. Então é uma bola de neve, né? As pessoas vão adoecendo devido a esse consumo desenfreado de comida industrializada, que é rica em açúcar e gordura, né? Beleza. Depois que a gente começa a acumular gordura nessa região abdominal, que é o principal fator de risco, independente do peso, tá, gente? Então que fique claro que assim, a gente às vezes se baseia muito no peso. Ah, meu peso está normal para minha altura. Mas a pessoa às vezes está com a gordura muito centralizada na barriga, apesar de estar no peso ideal. E é a gordura da barriga que é o principal fator de risco para o diabetes, né? Porque quando a gente coloca a gordura na região abdominal, a gente aumenta o risco de depositar gordura no fígado e dentro do pâncreas e entre os órgãos. E essa gordura entre os órgãos e dentro dos órgãos, ela vai atrapalhar o funcionamento da insulina, que é o hormônio-chave no controle do açúcar, né? Então, essa que nós produzimos vai tendo cada vez mais dificuldade de agir. Só que o nosso corpo é sábio, ele não quer que nós tenhamos uma crise de açúcar alto no sangue, né? Imagina, você comeu lá 3 bananas, aí o açúcar no sangue subiu. Só que aí, se você não tiver com essa regulação perfeita da insulina, o açúcar sobe demais. Aí só que você começa a ter o seu corpo passa a não entender, né, o comando da insulina. Então, seu pâncreas tem que liberar o dobro, o triplo de insulina para forçar porque esse açúcar que está boiando no sangue entre nas suas células, né? Então, imagine a pessoa que acorda e dorme comendo cereal,
biscoito integral, farinha, aí vem suco de fruta o tempo todo, aí vem refrigerante, macarrão. Então é aquela enxurrada de açúcar o dia todo. Então eu penso que o pobre do pâncreas não tem uma hora de sossego, trabalha o tempo todo, dando um monte de insulina. Então, Verdade. uma bola de neve. Então, o excesso de insulina vai gerando resistência a ela mesma. Ou seja, o corpo vai tendo dificuldade de entender o comando do hormônio, e aí vira uma bola de neve. E aí, essa etapa da resistência à insulina, ou seja, o corpo libera muito hormônio para fazer o efeito que antes fazia com pouco. Isso é resistência à insulina. Isso aí aparece Uhum. cerca de 10 anos antes da pessoa ficar diabética. Então, eu vejo muitas pessoas que têm a glicemia de jejum normal, a hemoglobina glicada normal, mas tem a insulina altíssima, tem gordura dentro do fígado, tem gordura abdominal. Então, é uma pessoa que já está com resistência insulínica. Então, ela ainda não tem diabetes, mas daqui a uns anos ela vai ter, certamente, né? Uhum. Então, Uhum. é tão importante prevenir, porque é uma doença que hoje eu duvido que alguém que esteja assistindo essa live não conheça alguém diabético. Duvido. Todo mundo É conhece muito difícil, né? algum parente, um tio, alguma. Cada vez mais frequente. Então a gente não pode achar que isso é normal. Isso é algo epidêmico. Todo mundo hoje é uma vítima ou está correndo risco de desenvolver. Eu, Uhum. família, né? Mas Então, tentando não desenvolver. Então, manter uma alimentação saudável, manter o peso é fundamental, principalmente a cintura, né? Assim, uhum. é uma coisa importante eu falar, porque assim, tem alguns estudos que mostram que o valor ideal da nossa cintura deve ser a metade da nossa altura. Então, se você Uhum. é normal, meu peso está adequado para minha altura, mas a sua cintura está muito avantajada, maior do que essa medida, né? Na metade Uhum. da altura, quanto maior essa cintura, mais aumenta o risco do depósito de gordura visceral, que é a gordura dentro do fígado, do pâncreas, que é a gordura que bagunça o funcionamento da insulina, que põe você em risco de ter um diabetes lá na frente, tá certo? Verdade. É, tem que ficar muito atento. Até queria, assim, a pergunta que eu deixei assim para explicar, para clarear para as pessoas é de onde se origina o diabetes tipo 2. Como que a pessoa começa a desenvolver, né? O que que ela está fazendo no dia a dia dela que acaba causando isso? E Que tipo de hábito que a pessoa tem, que às vezes ela nem tem noção de que isso está levando ela a ficar diabética, né? Como que é é que isso acontece, de fato? o açúcar livre, seja da cana, seja do suco de fruta, da rapadura, qualquer Uhum. açúcar livre, é algo que o nosso corpo não está habituado. Então, é só você pensar da seguinte forma. Imagine que o nosso pâncreas ele está preparado para dar conta daquele açúcar de uma maçã. Aí você chega lá e toma um suco de uma maçã. De uma maçã não, um suco de maçã que tem várias maçãs dentro, né? Então é uma carga muito Uhum. de açúcar. Então, o consumo de açúcar, de refrigerante, de farinhas refinadas que também são ricas em amido, que é um tipo de açúcar, é sim um fator de risco para o desenvolvimento Uhum. da gente. Então, quanto mais a gente se distanciar de as bebidas açucaradas e farinhas refinadas, mais a gente está se protegendo dessa doença. É o que a gente chama de carboidrato refinado, né? Aquele alimento que perdeu a matriz natural, né? Que perdeu aquela característica de alimento natural, que passou por refinamento e praticamente virou só amido, né? É, Açúcar ou amido. aí eu costumo levar para o consultório, né, um potinho para mostrar o que é a farinha. Ai, eu adoro. Adoro o seu potinho. Que bom que você trouxe ele. Então, quando eu explicar para os pacientes o que é o carboidrato, porque fica parecendo que é um bicho de sete cabeças. Não, né? A gente tem que, na verdade, eu gosto de explicar mostrando as fotos, né? O que é uma proteína, Aham. a gordura, o carboidrato. O carboidrato ele está dentro das verduras, das frutas. Desde que Uhum. ele vindo do alimento natural, ele não vai lhe fazer mal. Agora, se você já está diabético, mesmo que você consuma um aipim, uma banana, talvez esse alimento você tenha que limitar o consumo, porque você já se tornou diabético, né? E é Uhum. Verdade. nada, né? Que é uma carga muito grande de açúcar ali. Então, o açúcar É uma dúvida muito comum, né? Que o pessoal pergunta se eu posso, na low carb, comer, por exemplo, banana. A gente vai chegar lá quando a gente falar da low carb, né? Mas é uma dúvida bem comum. então, A gente já deixa no ar aí, né? Batata, banana, enfim, ela já adiantou para nós, já deu um spoiler aqui de que
Quem já está metabolicamente doente precisa evitar esse tipo de alimento, né? Então, veja só, eu gosto de explicar da seguinte forma para pacientes o que é o diabetes, né? Porque fica uma coisa muito difícil de entender. Então, imagine que todo mundo nasce, né, com um pote vazio. E à medida que a gente vai engordando, vai acumulando gordura dentro do fígado, dentro do pâncreas, na região da barriga, é como se esse pote fosse enchendo, 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 enchendo. Imagine que o limite saudável que o seu corpo tolera esse açúcar é até aqui. E aí você engordou, já acumulou gordura abdominal dentro do fígado, dentro do pâncreas. Você chegou no seu limite. Quando você chega no seu limite, é quando o seu açúcar começa a subir no sangue, porque o seu corpo já não consegue dar conta de toda aquela carga de açúcar que você come. O seu pâncreas já não libera insulina de forma suficiente. Aí é uma combinação, né? Quando a pessoa fica com açúcar alto, é porque o pâncreas já está ficando fraquinho, já não libera insulina de forma normal. E além disso, ainda tem a resistência no nosso organismo, ou seja, o nosso corpo já não entende, é como se estivesse surdo. Ele não entende o comando da insulina. Então, todos esses fatores contribuem para o açúcar ficar, para ele subir, né? Então, o que acontece? Imagine que você chegou no seu limite. Então, quando a pessoa fica diabética, ela tem uma intolerância ao carboidrato. Então, ou seja, você só pode comer até aqui. Se você comer o dobro disso aqui, ou seja, não vai caber. Aí no final do dia, o que vai acontecer? Vai derramar. Se você não consome a quantidade que você tolera, é como se você estivesse todo dia transbordando o seu pote. E o seu corpo não tem aonde colocar Uhum, que você está ingerindo a mais. Então, a conta nunca fecha. Se você é diabético, você já é uma pessoa intolerante uhum. ao carboidrato. Até porque um dos exames para detectar se a pessoa está diabética ou não é um exame de tolerância oral à glicose. Você vai lá no laboratório, toma uma garapa, é um líquido bem doce, e mede o seu açúcar no sangue depois de 2 horas. Horrível, né? É horrível. E é muito. Deixa eu só perguntar para o pessoal, a sua voz está falhando um pouquinho para mim. Vocês estão ouvindo bem a doutora Soraya? Porque começou a picotar um pouquinho. Faz um sinalzinho para mim, porque senão a gente está perdendo uma informação bem importante aqui. Vocês conseguiram ouvir ou cortou para vocês aí a última fala da doutora Soraya? Tá tudo certo? Acho que. Ok, então vamos lá, vamos continuar. Porque deu uma picotada geral aqui Então, para mim. muitos de vocês devem ouvir falar, a gente falando assim, nossa, fulano é intolerante à glicose, né? Intolerância ao carboidrato. É justamente daí, porque tem um exame que nós fazemos para detectar se a pessoa está pré-diabética ou não, que é o teste de tolerância oral à glicose. A pessoa vai no laboratório, toma uma garapa, um líquido bem doce, mede antes e 2 horas depois. E aí, se esse exame dá positivo, significa que ela, ou seja, se o açúcar dela dá alterado depois de 2 horas, ela é uma pessoa intolerante à glicose, certo? Então, se essa pessoa, ela já. Uhum, A pessoa que é intolerante à glicose, ela ainda não é classificada como diabética. Diabética é quando fica acima de 200, né? Se ela fica entre 140 e uhum, 199, ela é intolerante à glicose. Mas, de qualquer forma, acima de 200 a glicemia, ela continua sendo intolerante à glicose, só está no estágio pior, entendeu? E aí, é justamente uhum, entender por que a dieta low carb é tão fundamental para o diabético. Porque é uma doença caracterizada pela intolerância à glicose. O exame diz isso. Então, se você não tolera aquele macronutriente, que é a glicose, e você se expõe a ele todo dia, vindo, eu como muito amido, ou seja, comi muito a batata, empim, inhame, eu como tudo integral, arroz o tempo todo, pão integral, todos esses alimentos são ricos em amido. E amido, no final das contas, é um monte de glicose. Então, dentro da farinha, eu deixo um monte de bolinha uhum. para mostrar. Cada bolinha branca dessa, gente, é uma partícula de. Cadê minhas bolinhas aqui, ó? Cada partícula branca dessa é uma. Uhum. Então, a glicose nada mais é do que um colar de pérolas, ou seja, um monte de glicose unida. Quando a gente come o amido, vai se transformar em glicose no sangue. Então, não importa se ele veio do aipim, da batata doce. Para uma pessoa diabética, isso faz total diferença. Porque às vezes ela não consegue Uhum, anemia porque ela não come nada, não como farinha, mas eu como o tempo todo batata e aipim, o tempo todo. Ou comer uhum, sempre, em grande quantidade. Esses alimentos são ricos em amido, e amido nada mais é do que um conglomerado de glicose. Então é importante entender. uhum, Não adianta tirar o açúcar de mesa, que é claro, é importante não usar, né? Mas se você não comer açúcar uhum. top de amido, não vai resolver nada. Vai continuar com açúcar alto. Acaba virando.
Então, Acaba virando açúcar no organismo depois. é Então, um pote quase cheio. Então, você tem que entender que quando a pessoa uhum, é diabética, ela tem limite. Você comer além do seu limite, você vai transbordar, ou seja, vai derramar, não vai caber em você. E no final do dia, a uhum, deixa esse açúcar nunca baixa. Por isso que uma dieta uhum, de carboidrato, que é a dieta low carb, cai como uma luva para essa doença. uhum. É exatamente. Por isso que a gente já tem até recomendação, né, oficial para utilizar a low carb como uma, vamos dizer, uma intervenção mesmo, né, para o diabetes. Tá em diretriz. E Então a gente não tá falando nada tá em diretrizes. a low carb. Não é da cabeça, não saiu da cabeça, né? Já tá realmente oficializado. Tem uma estratégia 100% já oficializada, já bateu o martelo, Uhum, segura, e que realmente é a que mais facilita o controle. Então, nem todos os pacientes vão conseguir colocar o diabetes em remissão, mas sempre uhum, diminuir remédio, ou então controlar mais facilmente o açúcar, numa dieta low carb. uhum. Perfeito. É, eu queria te fazer uma pergunta aqui. A gente já comentou, né, que é a alimentação moderna que está tornando as pessoas diabéticas, né? Esse excesso de carboidrato refinado. E eu queria te fazer uma pergunta antes da gente entrar no âmbito ali da low carb mesmo em si. Sim. Como que a gente diagnostica o risco de diabetes tipo 2 quando ele já se instalou, né? Quais são os exames ali fundamentais que a pessoa precisa fazer ou quais sintomas que o corpo começa a apresentar, que a pessoa já pode observar, né? Sinais do organismo, porque às vezes a pessoa já está com pré-diabetes e não sabe, né? Ou já está com uma resistência insulínica, uma síndrome metabólica, né? Que é o que antecede ali tudo isso. O que que a pessoa precisa ficar atenta para que não chegue a esse ponto, né, de desenvolver realmente o diabetes, quais são os sinais que o organismo dá e também quais são os exames que precisam ser feitos, que são fundamentais. Antes de chegar nos exames, vamos mostrar tem alguns sinais que o nosso corpo emite, né? Então, por exemplo, tem algumas manchas no corpo que se chama acantose nígrica, né? É mais comum de se ver na pessoa mais com a pele negra. É um escurecimento das dobras, realmente na região do pescoço. Parece um cascãozinho, assim, né? Uma coisinha escurinha que parece uma sujeirinha. Eu já vi até na face, já vi gente aqui nessa região, nos dedos. Eu vi também, eu já vi também assim, ó. Exatamente. Então, o excesso de insulina circulando. Lembra que eu falei que antes da pessoa ficar diabética tem muita insulina circulando no corpo? Pois é, esse excesso de insulina leva a esse estímulo da pigmentação da pele. Então, Uhum, uma pessoa, uma paciente, que na foto dela isso aqui era tudo escuro. E no exame ela tinha insulina de mais de 50 em jejum. Então, ou seja, estava gritando ali, né? O corpo dela estava pedindo socorro, né? Além da obesidade abdominal, uhum. de risco para a resistência insulínica, né? Tem algumas pintinhas no corpo. Sim, Eu esqueci o nome agora. É tipo uma... eu também tô com o nome na ponta da língua agora. Como é que chama? Aquelas, parece umas pequenas verruguinhas assim, né? Que são mais escurinhas assim. Dessa região, Nossa, agora a sua voz sumiu pra mim. certo? É bem comum. Inclusive, essa Tô paciente. com, de- eu tô com delay no seu vídeo. Não sei se é só comigo que isso tá acontecendo, mas eu não, eu tô assim, sua fala tá atrasada pra mim e o vídeo tá acelerado, tá bem esquisito. O meu tá normal. Se for só pra mim, ok. Acho que O meu aqui tá normal. não tô conseguindo te ouvir direito. Tá normal? Normal. Então, o que, é que a nossa pele fala, né, gente? Então, a pele, o escurecimento dessas dobras, da axila, da virilha, do pescoço. Eu já vi gente aqui, né, como eu falei, de resistência insulínica, além desses carocinhos que tem na pele também. Depois eu tenho até um post me explicando as fotos. Um sinal também que o açúcar já está alto no sangue é minando toda hora, com frequência, com fome toda hora. Ou então você fica perdendo peso de forma inexplicada. Então, quando a pessoa começa a perder peso sem fazer dieta, é porque o açúcar já está muito alto. Já está assim, mais de Uhum, 300, tá certo?
Então, Uhum. são os poliúria, que é a pessoa toda hora fica urinando, fica com muita sede, vontade, e com muita fome. Porque ela come, mas Uhum. aquele açúcar não está saindo pela urina. Então, ela fica o tempo todo comendo e fazendo xixi e com fome, perdendo peso. E aí, nesse estágio, está muito avançado, está com açúcar para mais de 300. Então, o exame que a Meu gente pode Deus. fazer diagnóstico do diabetes é a glicemia de jejum, que o normal é Uhum. abaixo de 100. Acima de 100 já tem algo acontecendo que chama atenção. Mas o diagnóstico Certo. mesmo é assim, a glicemia de jejum acima de 126, mas tem que ser repetido, né? Um episódio só não vale. Além disso, também Uhum. a globina glicada, que, pronto, ele falou aqui, acrocórdons, é esse mesmo. Ah, show. Obrigada, André. André, meu cunhado. Cunha tá aqui. É, É da área médica também. outro exame é a hemoglobina glicada, que eu costumo chamar ela de exame fofoqueiro, né? Que ele conta tudo. Por É. histórico dos últimos 3 meses. Então, se a pessoa vem para consulta para mim com a glicemia de 100 e eu vejo a glicada de 8, alguma coisa aconteceu. Ela não está tão bem controlada. Porque às vezes a pessoa mede. Tem gente que só mede a glicemia em jejum. Ah, doutora, dá 100, 110. E ao longo do dia não mede e vive a vida normal, né? Come tudo Uhum. que deve. Então, no final dos 3 meses que ela vai repetir o exame, a glicada vem alta, a hemoglobina glicada. Ela vem alta porque ela conta, ela fala, ó, ela teve vários momentos de açúcar alto no sangue e ficou registrado aqui. Então eu vejo tudo. Então esse exame também, Uhum. ele pode dar diagnóstico em momentos, dois momentos, você medir ele em momentos diferentes, só ele dá diagnóstico, assim como a glicemia de jejum. Ou então, se você fizer apenas uma vez o exame da glicemia de jejum, você estiver cheio de sintomas, perdendo peso, açúcar acima de 200, urinando toda hora, isso também já pode dar diagnóstico, né? Então, quem não Uhum. descobriu diabetes numa feira de saúde na rua, e mediu a glicemia, estava Uhum. e a pessoa estava cheia de sintomas. É muito comum. Gente que vai para Uhum. e não chega lá e descobre. Às vezes não está Uhum. nada, mas aí os exames já mostram tudo, né? No caso aqui, Uhum. jejum, hemoglobina. Mas antes de chegar nesse nível, ainda tem o pré-diabetes, né? Aí, para diagnosticar é um pouquinho mais complicado, né? Tem que fazer aprofundar um pouquinho. Para chegar nesse estágio que a pessoa esteja sentindo essas coisas que eu falei, o açúcar está muito alto. Então, isso aí é mais fácil de dar diagnóstico. O pré é aquela zona cinzenta, né? Que fica entre a glicemia de jejum de 100 a 125 em jejum. E a hemoglobina glicada entre 5,7 a 6,4. Então, muita gente acha que, eu estou apenas com pré-diabetes, né? Não tenho diabetes. E vai viver a vida achando que é só um pré. Mas, na verdade, o pré, ele é o diabetes, só que está no começo. Então, é o corpo Uhum. o negócio já tá pensando aqui. Vai resolver logo sua vida, mudar seus hábitos para não piorar. Então, o pré, ele é um diabetes no começo, mas ainda não está com sintomas. Muita gente, às vezes, descobre o diabetes realmente com açúcar extremamente alto. Aí, essa pessoa para chegar no estágio de açúcar de 400, é porque ela já passou anos com açúcar em 200, com açúcar em 300 e não sentia nada, porque o corpo foi se acostumando, né? Mas Uhum. o corpo realmente se adapta. Então, por exemplo, a pessoa que tem diabetes tipo 1, quando descobre, normalmente é de forma mais aguda, ou seja, a pessoa estava boa hoje, amanhã ela teve um episódio de cetoacidose diabética, ficou internada. E aí o açúcar vai para 600, ela passa mal, fica vomitando, passando mal, fica internada. Por quê? Essa pessoa do tipo 1, ela não produz nada de insulina, o pâncreas dela para 100%. Então ela já sai do hospital recebendo insulina, vai ter que usar a vida toda, certo? Uhum. Então ela não se acostumou àquele açúcar alto, foi uma coisa abrupta, do nada, né? Agora o 2 não, é algo que leva anos para aparecer. Uhum. Quando a pessoa descobre o diabetes, na verdade já tem cerca de 10 anos de problemas acontecendo no corpo que a gente não percebe assim de imediato, né? Que não dá as caras, não, Uhum. você tá com diabetes. São esses sinais que eu falei, né? É o ganho de peso, é a gordura Uhum. no fígado também, um fator que chama. É gordura no fígado. Uhum. A questão do açúcar da ponta que eu comentei, não, para fazer o diagnóstico, o que serve é o exame de sangue, né? No laboratório. Claro que a pessoa faz Uhum. uma atenção, mas o ideal é que ela repita no laboratório, né? Uhum. Certo. É.
Bom, a gente tem até uma. A Jennifer está aqui perguntando: eu estou pré-diabética e gostaria muito de mudar para esse estilo de vida, mas não sei por onde eu começo. A gente vai comentar um pouco aqui sobre low carb, Jennifer, né? E aí acho que vai clarear um pouquinho aí para você, né? Então, a gente já comentou aqui sobre os exames, né? Quais são os principais, os básicos que a pessoa tem, os sintomas, os sinais que o corpo dá, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho como que a gente conseguiria trabalhar, né, a favor disso tudo, para que a pessoa consiga reverter, né, esse quadro. E a gente sabe, a gente está falando aqui sobre a low carb, que é a abordagem que a gente sabe que funciona e que, como eu falei lá no começo, nem todo mundo precisa fazer low carb, mas os diabéticos Preciso. precisam, precisam de low carb, né? Eu vejo muito para mim, comida dieta tradicional, que a princípio para ele acha que não, é saudável porque eu como tantas frutas por dia, eu como bastante raízes, não como pão, mas como raízes. Então, assim, é uma dieta saudável para quem não é diabético. Se a pessoa é diabética, certas comidas não vão dar certo. E aí a pessoa nunca consegue comer açúcar, vive com açúcar alto e tomar um remédio, dois remédios, três remédios. Daqui a pouco já está usando insulina. Então, quantas pessoas hoje Uhum, diminuírem remédio, tirarem insulina, quando mudaram a alimentação? Muitas pessoas descontam. Então, assim, é realmente uhum. a solução. Porque quando você entende essa questão dos nutrientes, o que é o amido, sobre os alimentos naturais, alimentos industrializados, o que é a doença, né? Você tem que saber o que é o diabetes. Essas coisas que eu contei aqui. E ela começa a colocar em prática, não pode fazer, quem usa remédio não pode fazer só, porque é tão eficaz que diminui muito o açúcar. Então tem que diminuir o remédio, tá? Verdade. Uma hipoglicemia, tá? Então, dieta low carb é segura para diabéticos, desde que acompanhada por um médico, porque, na verdade, faz desprescrição de remédio. Imagine, que maravilha, né? Uhum. Se botar mais remédio, eu consigo diminuir. É isso mesmo, eu recomendo sempre, né? Para as pessoas que fazem mentoria comigo, a primeira coisa, a primeira recomendação é que faça acompanhamento médico, porque muitas vezes a pessoa não tem ideia de que está pré-diabética ou diabética, às vezes ela, né, precisa realmente fazer um monitoramento ali, ter que tomar um medicamento, até desprescrever alguma coisa que ela já está tomando ali. Então é muito importante ter esse acompanhamento. Mas assim, não que a comida de verdade, né? Às vezes fala, ah, é perigoso comer. Não, não é por isso que a pessoa vai continuar se alimentando do jeito que ela estava se alimentando. Ah, não, é perigoso, então não vou fazer. Não é perigoso, gente. Comer comida de verdade não é perigoso. Só que na low carb vai ser feito esse manejo aí, né? Reduzindo o teor de carboidratos da alimentação. E aí vai acontecer isso que a doutora falou aqui. Provavelmente vai ter que desprescrever medicamentos que a pessoa toma. Por isso que é importante fazer o acompanhamento médico, né? Ter acompanhamento de um profissional de saúde. Então, E a dieta low carb eu não acho ela difícil. Ela não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, a gente tem que aprender o básico, aprender o que é o carboidrato refém, o que é o carboidrato natural, aprender quais são as verduras que são ricas em açúcares, quais que são pobres, e aí vai, né? O que é proteína, o impacto de que cada um faz no nosso sangue. Tem alimentos que a gente come que não vai subir o nosso açúcar, tem outros que sobem de imediato, então isso faz total diferença, né? uhum, Então, é verdade. Para a gente simplificar aqui o conceito do que é low carb, né? sim, Vamos falar bem basicamente assim, para que às vezes as pessoas se assustam achando que já vão ter que entrar assim, ai, vou ter que pesar comida, contar carboidratos, contar macronutrientes. Gente, não é nada disso. Vamos simplificar isso aqui. essas, Vocês vão retirar os alimentos industrializados. A base é essa, vai comer comida. O que vem do açougue e o que vem da feira. Basicamente é vou isso. aproveitar, Beto, eu vou Ah, contar mas que eu atendi, hum? para começar, né, o gancho, eu atendi um paciente hoje de 41 anos, tá? Ele descobriu diabetes em novembro do ano passado. E ele, quando descobriu, Uhum, estava com a glicemia de jejum de 155 e a hemoglobina glicada em 7,7. Já era diabetes mesmo, não tinha dúvida. E ele ficou muito revoltado no começo, né, com a doença, não queria fazer tratamento e tal. Eu expliquei tudo ele. Então, assim, eu nem impus dieta no cara, porque eu não prescrevo dieta, né, gente? Eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo, eu oriento aquele básico que todo médico deve saber orientar. E ele comia muito errado, muito mesmo. Ele comia 8 pães por dia, não tem brincadeira nenhuma.
Meu pai. Durante o tempo todo, ele é trabalhador noturno, então para ele, ele queria o básico, o rápido, né? Ah, eu quero mais prático para o trabalho. E aí, imagine anos comendo dessa forma, né? Vem de um histórico de família que todo mundo é diabético, já imagina por quê? Todo mundo com esses hábitos, né? Como é que não fica diabético? E ele descobriu. No início ele negou, porque ele não queria parar de comer o pão dele, de tomar refrigerante, mas ele disse que para mim que o estímulo dele para mudar foram os filhos, que ele pensava fazer aquilo, ele conseguiu melhorar, né? Então, imagine uma pessoa que sai de 8 pães. Se essa pessoa que sai de 8 pães comer um pedacinho de batata doce com ovos, ela é low carb, comparando com o que ela comia. Exatamente. Então, É uma mudança assim radical, ó, super favorável, né? imagina, ela tá no lucro, né? Precisa comer 8 pães, comer um pedacinho de batata com ovos, tá no lucro. E aí ele foi tendo essa. Cada pessoa tem uma resposta. Tem gente que tem que ser gradativo, né? Assim, do nada, é só. Exato. É isso, gente. Então a pessoa. É, então, mas é aquela história. Dentro desse universo aí de comida de verdade, existe muitas possibilidades, né? E dá para você fazer gradativo, dá para você ir fazendo uma transição, né? Você começar com uma alimentação mais paleo, né? Tem gente Eu tô tendo dificuldade para te ouvir. Se eu te cortar, me desculpa, que às vezes eu não ouço sua voz e eu começo a falar em cima de você. É que meu áudio está bem prejudicado. que tá me Então, ouvindo melhor. eu te ouço com delay. Te ouvo foi boa, né? Eu te ouço com delay. Então, olha só. Mas tá indo. E E eu não quero parar a live porque o pessoal tá te ouvindo normalmente, mas eu tô bem, tá bem difícil de te ouvir, mas tá indo, vamos seguindo. pessoa que comia 8 pães, se ela passa a comer um pouquinho de batata doce com ovos, isso para ela é low carb, porque ela comia muito errado, né? Então tem pessoas que têm que Uhum. começar a dieta assim, mais gradativo, começar com raízes e a depender da resposta individual, vai diminuindo a quantidade, né, gente? Não é algo assim, eu vou comer só queijo e ovo, não é assim. Então, a Uhum. verdade, ela já é low carb quando comparada com o alimento industrializado, Exatamente. entendeu? É isso aí. Pois é, e ele não tinha muitas condições assim financeiras, tá? Assim, ele teve muitas opções, não. Ele era uma pessoa que trabalhava assim, tipo, como segurança, em serviços gerais, e na condição dele, ele conseguiu fazer o melhor que ele pôde. Tirou esse monte de Uhum. porcaria da alimentação dele, de refrigerante, de suco industrializado e de excesso de pão, né? Para ele foi um parto, mas ele tirou. Ele reduziu drasticamente assim esse consumo de industrializados e passou a comer mais ovos, verdura, esse tipo de coisa. Resumindo, hoje ele voltou. Uhum. E ele, outra coisa, ele usou pouco remédio, não usou muito remédio, só usou um remédio só na dose baixa. Então, o resultado que eu vi hoje não foi o remédio, gente, foi porque ele mudou a alimentação. Hoje ele chegou com a glicada de Uhum. 5,3 Olha que lindo. e a glicemia de jejum de 80. Ele perdeu 14 quilos. Olha, E ele não era, que maravilha. ele tinha sobrepeso, ele tinha aquela gordura abdominal, né? Então, para você ver que o problema Uhum. da barriga. Então, quando a pessoa começa realmente a perder cintura, a mudar a alimentação, ela consegue melhorar os índices, né? Então, hoje ele ficou super feliz de ver que ele conseguiu um valor normal, porque ele ficou com medo, né? De ter as complicações que os familiares dele já sofreram. Mas eu expliquei ele, não, quem na estrada do diabetes, quem determina a direção somos nós. São os nossos hábitos que vão levar ao destino, né? Das complicações Uhum. ou de não ter essas complicações. Então, o que protege a gente das complicações é justamente ter açúcar normal, ter valores de açúcar normal no sangue. Uhum. Olha que legal, aqui tem o relato da. Aí passou aqui. O nosso chat vai subindo, mas a Sim, Avenida Helena, salvei a vida do meu irmão com a low carb. olha, Maravilha, né? A maravilha. gente adora ouvir relatos. Quem tiver relato, vai contando pra gente aqui nos comentários, viu? E olha só. Mas é isso aí. Assim, a low carb é realmente muito simples de fazer. E ela é democrática. Por mais que as pessoas achem que ela é complicada, porque tem aquela visão de que vai ter que comprar 1001 ingredientes caros, né? E você que trabalha aí com comunidades, né? Uhum. Tem essa realidade muito próxima de precisar adequar low carb para as famílias mais simples, né? Então, não precisa ser nada do outro mundo, a gente vai trabalhar com comida e É. vai ajustar de acordo com o orçamento da pessoa, com a realidade, dentro desse contexto de comida de verdade, né? Eliminando as farinhas, o amido, o açúcar e ajustando ali com carnes, vegetais, ovos, né? Então, olha só, tem pessoas que só começando com a dieta assim, livre de farinhas, já consegue controlar o açúcar. Tem outros que tem que ser mais severo.
que não controla. Aham. Ou seja, quanto mais tempo de doença a pessoa tem mais de 10 anos de doença, cheia de problema, usa um monte de remédio. Essa pessoa talvez tenha mais dificuldade de começar a dieta, tem que ter realmente auxílio profissional. Ela talvez Uhum. restringir mais o carboidrato, porque quanto mais tempo de Exato. mais o pâncreas vai ficando fraco e ele não consegue mais ir Uhum. ao normal. Então, quanto mais Uhum. fraquinho, assim, mais a pessoa talvez se beneficie de uma dieta mais restrita realmente em carboidrato, né? Quanto mais Verdade. pobre, mais o pâncreas está bom, mais você consegue tolerar consumir uma low carb mais moderada, ou seja, que tem 100 gramas de carboidrato por dia, né? Então, a definição de Uhum. dieta low carb é uma dieta com menos de 130 gramas de carboidrato por dia. Isso é um mundo de comida, não é pouca comida, que é muita comida. Só que existem várias Uhum. combinações que a pessoa pode fazer, né? E a quantidade que Uhum. por dia depende da pessoa, do organismo, Uhum. quanto Isso ela vai aí. precisar, né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu sou a CS no SUS e peno para inserir as orientações. É a Venia que está falando aqui, relatou para nós que salvou a vida do irmão. Uhum. Peno para inserir as orientações. Hoje mesmo, a mãe de uma paciente que descobriu diabetes me perguntou o que a mãe vai comer de manhã. É uma grande preocupação, né? Eu vejo que a maior preocupação das pessoas é quando a gente fala sobre café da manhã, É. né? Não é nem a comida, porque comida as pessoas ainda conseguem mudar com mais facilidade, mas falou de tirar o pãozinho, todo mundo entra em desespero, não é? Porque parece que não tem outra comida, né? Então a gente tem que mostrar, É. tá? E tem Uhum. que dar o benefício, né? A gente, a dieta low carb reduz o apetite, você consegue comer, Exato. ajuda a perder peso sem sofrer, sem passar fome. Isso que é legal. Porque acho que existe aquele conceito de que para você matar a fome, você tem que encher a barriga, né? Você tem que ficar com a barriga cheia. E aí, se você não comer pão e não comer arroz com feijão, você não vai ficar satisfeito com a barriga cheia. E não é esse não é o conceito de saciedade, não é estar com a barriga cheia, né? É você estar bem nutrido, você estar bem alimentado, Então, às não vezes, é? você também come muito e fica com fome. E a gente come menos, assim, come mais proteínas, alguns vegetais ali e fica saciado. Não tem aquele volume no prato, mas fica saciado. Aí você come um pratão de arroz com macarrão e daqui a pouco tá com fome. Então, Isso, porque a glicemia sobe e cai de uma vez, né? exatamente. E aí a pessoa sente fome rápido. É. Então, esse medo que precisa ser, que as pessoas têm que perder, né? De tirar o pão da alimentação, mas você não vai ficar desnutrido porque você tirou o pão. Você não vai ficar morrendo de fome. Você vai colocar uma alimentação mais rica em nutrientes, né? Mais densa. Isso vai te deixar saciado por mais tempo. Então, já respondendo a pergunta que eu não lembro agora o nome dela, que perguntou lá no começo, ela não sabe como começar. Então, basicamente é isso. Ela vai tirar os alimentos ali industrializados e vai colocar comida de verdade no lugar. Agora, os ajustes vão sendo feitos aí no meio do caminho, né? E nessa fase é muito bom fazer o pão low carb, pão de amêndoas, pão de claras, porque ajuda, Isso. é uma bengala, né? Nesse começo ajuda a suprir a falta do pão francês, né? Porque no começo realmente é meio esquisito, né? A gente sente falta, mas é uma coisa assim meio que de hábito mesmo. É. Não que seu corpo vai sentir falta daquilo. Você sente falta daquela coisa simbólica de ter um café da manhã com seu pãozinho, de ter aquela coisa, um café da manhã completo, vamos dizer assim, né? É. Mas com o tempo é interessante. Algumas pessoas conseguem fazer sem esse recurso aí das receitas, né? Outras pessoas precisam. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso, que a minha low carb teve fases de transição ali, que não foi direto pro. A forma que eu me alimento hoje não é a mesma forma que eu comecei a me alimentar quando eu fiz low carb. Porque eu vim ali de um contexto de alimentação que eu comia bastante mesmo arroz com feijão, né? Era um pratão de arroz com feijão. E de repente, quando eu olhava para o meu prato, se eu não tivesse ali pelo menos uma batatinha doce no começo, alguma coisinha assim, eu achava que estava faltando. Sim. Eu fiz essa transição, né? E aí as receitas também me ajudaram. No começo, assim, não tanto com pão, mas é que como eu comia muito doce, Hum, eu sentia aquela falta por conta do vício ainda estar presente, né? sim. Então tinha vontade de comer um docinho, daí eu ia lá e fazia um bolinho de caneca, fazia alguma coisinha ali para me satisfazer naquele momento, até ir desmamando, vamos dizer assim, né? A gente vai desmamando.
desse vício em carboidrato. Eu também levei muitos anos para me livrar do pão. Imagina que meu pai tinha padaria, então eu cresci dentro de uma padaria. Então, quando eu comecei a mudar meus hábitos, era muito difícil imaginar acordar e não comer pão. Então, hoje, para Uhum. mim, é um evento, é exceção, né? Não é mais uma rotina. Eu todo dia como ovo. Quando tem, assim, um frango, uma carne moída, eu boto. Mas o meu basicão é ovo, eu já me acostumei. Então, levou bastante. Não é algo de um dia para noite, gente. Às vezes eu como É verdade. A gente começa a lembrar, parece que é um passado tão distante, né? Mas é uma coisa recente na nossa vida. Porque eu realmente, assim, eu tinha isso de achar que não iria dar conta de fazer essa mudança. Mas é porque realmente a gente fica com medo de ficar com fome ou desnutrido, ou porque o carboidrato vai te deixar. A falta do carboidrato, né? A redução do carboidrato, porque a gente não zera o carboidrato, na verdade. não. A redução mais drástica vai deixar a gente com fraqueza. Exato. E eu acordava com muita fome. Era muita fome, né? Eu comia muito. E essa fome, explica para nós por que que as pessoas acordam com tanta fome, por Também, favor. quando a gente come uma alimentação muito rica em carboidrato, vamos supor, você foi dormir, comeu 2 pães com um suco de laranja, foi dormir. O que Uhum, aconteceu com a sua glicemia, com o seu açúcar no sangue, né? O açúcar no sangue dispara muito. E aí o seu pâncreas tem que correr e liberar um monte de insulina para poder normalizar esse açúcar seu. E aí, como ele liberou muita insulina, vai cair muito rápido o seu açúcar no sangue. Quando esse açúcar no sangue cai, isso gera uma hipoglicemia de rebote, né? Que a gente chama. uhum, Queda de açúcar gera fome. Então, as pessoas que comem muito carboidrato ao longo do dia, a glicemia vive assim, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Toda vez que o açúcar desce, gera fome. Por que a gente que faz uma dieta mais low carb, com mais proteína, não tem tanta fome mais? A fome é algo realmente tranquila. Porque a glicemia não fica oscilando toda hora, fica mais estável, sobe bem mais devagar, desce mais devagar. Não tem esses picos enormes de açúcar, não tem essas quedas enormes. Então, a glicemia estável, ela gera mais saciedade também, certo? uhum. Então, o ideal também é uma alimentação com mais vegetais, que tem menos amido, que tem mais proteína e boas gorduras, contribui para uma glicemia mais estável, consequentemente, mais saciedade, né? Uhum. E reforçando que as pessoas precisam perder o medo de comer proteína animal, né? Achando que estão exagerando, que vai fazer mal, que vai prejudicar os rins, não sei o quê. É um mito completo isso, né? Proteína, Ah, eu tenho que comer só uma porçãozinha de carne, só um pouquinho, 2 ovos no máximo. Gente, não tem isso. Isso é mito, né, doutor? gente, a proteína é um macronutriente essencial para a nossa vida. Ela regula o nosso apetite, é fundamental. Então, quando a pessoa come menos proteína, consequentemente, ela vai comer mais carboidrato ou gordura. E ela fica Uhum, com fome. Então, a proteína, ela é um inibidor natural do apetite, certo? uhum. Exato. Então a gente acaba ocupando o prato com muito carboidrato, com pouca proteína, e isso também vai prejudicar essa saciedade, porque comendo pouca proteína, a pessoa não tem a mesma saciedade quando ela atinge o nível proteico ideal dela no decorrer do dia, né? Ela vai ficar preenchendo o prato com o carboidrato, que acaba tendo esse efeito aí de elevar e É, descer a insulina. E ela vive com fome, daí ela põe só um pouquinho de carne no prato e enche o prato lá de arroz com feijão, daqui a pouco tá com fome de novo por conta disso, dessa elevação e da queda da glicemia, né? Então, quando você come mais proteína e menos carboidrato, o seu apetite fica regulado, né? E aí a gente acaba, consequentemente, comendo menos vezes ao dia, acaba emagrecendo por conta disso, porque faz um déficit calórico aí natural, né? E vai beneficiando aí porque reduz a gordura abdominal, a pessoa emagrece, o diabetes está vinculado a isso também, né? Com a gordura abdominal. Então é tudo tá vinculado, né? Então é aí que eu queria te para fazer o desfecho da nossa live. Como que é que a low carb trabalha então com essa remissão aí do diabetes? Para a gente explicar esse conceito para as remissão, pessoas. remissão é quando a pessoa consegue atingir valores de exames de pré-diabéticos ou de pessoas que não têm diabetes, né? Então, se uma pessoa que antes foi classificada como um diabético, com açúcar bem mais alto, e ela começou a mudar a alimentação, praticar exercício físico, perdeu peso, se essa pessoa conseguiu controlar o açúcar dela,
né? Conseguiu ter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, por mais de 3 meses, sem usar remédio, ela pode dizer que o açúcar, que é o diabetes dela, está em remissão. A remissão, ela não é uma cura. É como se a doença tivesse Uhum, ido, né? E aí, se você uhum, acordar ela novamente comendo tudo errado, ela volta. Então, a remissão uhum, é interessante porque o que que classifica o diabetes? Não é o açúcar alto? Então, se você consegue ter valores normais ou de pré-diabetes, você não é mais classificado como diabético. Então, quanto mais normal o seu açúcar, mais protegida você vai ter das complicações do diabetes, né? Então, a pessoa que por exemplo, esse paciente de hoje, eu posso classificar ele como um diabetes em remissão? Ainda não, porque ele ainda usa medicamento, usa em dose baixa, mas usa. Eu só poderia dizer que ele está em uhum, remissão se ele ficasse 3 meses mantendo a dieta, mantendo o peso, o exercício. Se ele conseguir manter isso por 3 meses, eu posso dizer que ele está com a doença em remissão. Mas uhum, só pode voltar a comer 8 pães por dia, como ele fazia, tomar refrigerante todo dia? Não, porque se ele fizer isso, com certeza a doença vai voltar. Então, a remissão não te dá liberdade para voltar a comer tudo. Ela te dá proteção contra as complicações. uhum. Olha só que a Thalita está relatando. E eu que achei que ia engordar quando comecei a cetogênica, porque não tinha carboidrato, mas tinha gordura. É, É, muitas vezes as pessoas acham que isso não vai acontecer mesmo, né? Ah, é muita gordura e gordura vai me fazer engordar. E não precisa ter muita gordura, na verdade, né? É a gordura natural dos alimentos. A gente não tem que adicionar gordura na dieta. talvez se você comesse muita gordura, talvez você engordasse, mas se você Uhum. natural do alimento, realmente você acaba comendo menos por ter mais saciedade e tal. Muita gente acha Uhum, ela está dizendo que teve abstinência de carboidrato também, que ficou mal-humorada. Acontece, mas é que transitória, é uma fase passageira, né? Que lá no comecinho, só depois você acostuma, né? E é bem assim, pouco tempo que esse período fica, que acontece com a gente ali, de sentir essa mudança no humor ali. é. E o ideal para não sentir essa abstinência é você começar com a low carb moderada. Eu gosto assim, você começa com moderada e vai diminuindo gradativamente para você ir se acostumando. Agora, a pessoa que vende uma dieta de 8 pães e do nada começa, vai dar errado, ela vai se sentir É péssima. impossível, a pessoa vai desistir na primeira semana. Olha só, a Jennifer está perguntando aqui, a low carb pode dar colesterol? Esse conceito do colesterol é bem mais amplo, né? E isso é assunto para uma live completa, que é bem mais complexo aí, mas O colesterol na verdade a low carb melhora os marcadores de colesterol, né? melhora muito, inclusive, né? É muito comum a gente ver o colesterol bom subindo, o ruim descendo, os triglicérides diminuindo, que são coisas que nós queremos, né? Então, Uhum, às vezes a pessoa tá ali com açúcar. Tem muita gente que tá com açúcar controlado, mas tá comendo tudo errado e tá tudo alto, né? O colesterol bom tá baixo, o triglicérides está alto, tá tomando remédio para tudo isso e não tá melhorando. Então, uhum, quando começa a fazer dieta low carb, é incrível. O HDL, que é o colesterol bom, sobe, que é uma beleza. Os triglicerídeos caem. Aí tudo melhora, a pessoa uhum. corpo. É incrível. Então, isso não é difícil você ver em qualquer dieta. A dieta low carb ela já é documentada que ela gera isso no corpo da gente, né? E ela consegue Uhum. tempo com que você diminua remédios, porque a sua açúcar consegue controlar muito mais facilmente. É verdade. Isso a gente tem prova nos nossos próprios exames, né? Quando a gente mostra os exames, está ali. Deixa eu ver que parece que tem perguntinhas aqui. Ah, santo alimento. Faço tratamento metabólico e cetogênica, agora indo para low carb. É vida. Esse é um comentário dela. E ela está perguntando aqui: quem trata câncer pode comer carne? É uma pergunta bem específica essa, né? É bem difícil de responder assim, né? No meio de uma live, sem conhecer o paciente, né? Até onde eu sei, Comer pode, né? pode alguns tipos de tratamento, pelo que eu vejo que a doutora Janaína Cohen, né, ela fala, tem alguns tipos de tratamento que tem que ter algum limite, né, a depender do tratamento. Exato. Mas isso tudo precisa ser definido com acompanhamento do Ah, profissional. Não dá para te responder se você aleatoriamente assim, né, por alto. Pode.
É, precisa ter o acompanhamento para entender qual é a quantidade que a pessoa vai ingerir ali, para ter realmente o monitoramento disso, né? A dieta tem que ser controlada. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Acho que não, por enquanto não temos. Eu queria te pedir para encerrar essa live, assim, sim. quem tá aqui, esse meu filtro fica pondo umas frases doidas, gente. Olha as frases que aparecem, deixa eu tirar aqui. Nada a ver, saiu. Quem tá aqui que precisa iniciar, que tá perdido, qual que é a primeira etapa que a pessoa precisa seguir ali para começar com low carb e ter esses resultados, né, de caminhar para uma remissão do diabetes, enfim, Então, da onde que ela tem que partir? o primeiro conselho que eu dou é você trocar o alimento industrializado pelo alimento natural. Fazer feira em açougue, né? Evitar aqueles corredores do mercado cheio de embalagem, correr daquilo. Você vai corra para a feira e para o açougue. Não tomar Uhum. fruta, né? Tomar água, que é muito comum as pessoas adotam. Refrigerante muito menos, né? Corre do refrigerante. Isso tem, porque todo mundo, eu parei de refrigerante e fica tomando suco. Não vai adiantar de nada. Porque suco mesmo Exato. é rico em açúcar. E isso faz diferença para quem tem gordura no fígado, né? E para conseguir essa remissão, o fígado tem que limpar, gente, porque o fígado ele é um órgão central na produção do açúcar no sangue, da ação da insulina. Então, o fígado que tem gordura, ele é resistente à insulina. E o excesso de frutose dá gordura no fígado, tá? Então, tomar água, tá? Comer comida de verdade. E aí, depois que você começou na comida de verdade, aí você tem que ir aqueles alimentos que são ricos em amido, tipo os grãos e as raízes, você tem que realmente evitar ou ter um acompanhamento de perto para fazer tudo mesmo pesadinho. Porque assim, seria Uhum. possível entrar na sua alimentação um pouquinho de batata doce? Sim. Depende da quantidade no dia que você está comendo e de que você tá. A quantidade, né? Agora, tem pessoas que, mesmo um pouquinho, gente, sobe muito o açúcar no sangue. Então, para essas pessoas, melhor não usar, né? E aí você vai concentrar. É melhor tirar do que ter que ficar pesando comida, né? Então, o ideal é restringir um pouquinho mais ali quais tipos de vegetal a pessoa vai comer, para ela não ter que ficar, eu tenho que comer X gramas de batata doce, né? Nada disso. Liberdade. Tira por um período até ter essa melhora, né? Então, para ter essa liberdade, foca nos vegetais de baixo amido, né? Exato. Uns massa. Esses vegetais mais massas são os que têm mais amido, né? Os vegetais mais fibrosos têm menos amido. Evitar os grãos Uhum. ricos em amido. E aí comer também bastante salada, verdura, as demais verduras e as proteínas, carnes e ovos de todos os tipos. Basicamente, Uhum. frutas realmente você tem que ter um certo cuidado com as frutas mais doces, porque, por exemplo, banana da terra é muito doce. A pessoa não pode chegar e comer a banana, achar que vai ficar tudo bem, vai subir muito. Algumas, tipo manga, É, mamão, né? São muito doces. então assim, a pessoa Uva, né? tem que se policiar nesse grupo, né? Então, Uhum. quer evitar ficar preocupada e ficar pesado, foca nas frutas menos doces, né? Isso. Você vai ver que vai melhorar cada vez mais. Vamos simplificar a vida, né? Depois, aí, quando tiver tudo melhorando, aí de vez em quando você insere um alimento, volta para come de vez. Não é aquela coisa, eu vou comer todos os dias que nem toneladas daquilo, né? Então, é isso. Para você ter uma cura, cura não é, como você explicou aqui, né? É remissão, não é cura. Você precisa realmente passar por esse período aí que vai ter que retirar alguns alimentos e vai valer a pena, né? Vai valer a pena porque é algo que vai te trazer um benefício permanente a longo prazo ali, né? No longo prazo. Exatamente. O açúcar, quando ele começa a ficar mais normal no sangue, isso favorece o funcionamento do pâncreas. Então, o pâncreas ele passa a funcionar melhor, a liberar a insulina de forma mais adequada. Além disso, se você começar a praticar exercício físico, que é fundamental, principalmente a musculação, isso vai ajudar muito na resistência insulínica, que o ponto Aham. gente, é a resistência insulínica. Então, o que é que melhora a resistência insulínica? Exercício físico, perder peso melhora demais. Uma alimentação com menos carboidrato favorece a sensibilidade à insulina.
O jejum intermitente também é muito bom, mas em se tratando de diabéticos, não deve fazer sem orientação, tá certo? Mas o Exatamente. melhora a resistência insulínica, mas só deve ser feito com orientação, porque o diabético usa remédio, tá? Então, Uhum. É isso muito tá importante. melhorar a resistência insulínica, que é a chave do diabetes tipo 2, tá? Então, você melhorando a resistência insulínica, perdendo peso, lá na frente, essa pessoa que um dia teve que restringir mais os carboidratos, lá na frente, essa pessoa pode voltar a comer um pouquinho mais de carboidrato e ficar tudo bem. Carboidrato tudo bem, tá? Em termos de fruta, Uhum. alguma outra verdura. Ninguém aqui quer que você volte a comer pão, suco, como esse paciente Já vai logo pro Mac, né? Oba, sarei, vou pro Mac. Não é assim. que está curado. Ela deixa Mas claro, ó, sua doença está em remissão, ela está dormindo. É que nem, sabe uma onça que está lá dormindo? Então, se você pegar o pau e ficar cutucando a onça, você vai estar despertando ela, deixa ela dormindo. Então, é isso mesmo. ela é você comendo um monte de carboidrato, ficando sedentário. Então, se deixar a onça dormindo, ela não vai lhe pegar. Deixa ela lá Queria te fazer uma pergunta. Você trabalha com atendimento online também? também. Aham, então é isso, gente. Olha, a doutora Soraya é especialista em diabetes. Quem precisar de um bom profissional, né, procure, siga o perfil dela aqui no Instagram e siga também o perfil do Explicando Diabetes, que vocês vão adorar o conteúdo que tem lá. É muito legal, sou super fã da página. Então, Cada é isso. Vocês viram que quanta coisa boa, né, que ela ensinou aqui para nós. A gente já está aqui com uma hora de live, não quero segurar ela por muito tempo, né, que amanhã é dia de trabalho. Dia de acordar cedinho. Mas eu adorei a sua participação aqui, foi muito enriquecedora para todos nós, né? E mas é isso, gente. Tenham essa consciência de que mudar a alimentação, né? Não vai, não restrição é a gente perder a nossa saúde. Não encare a mudança da alimentação como algo restritivo, né? alguma dieta, qualquer dieta que você vai fazer vai restringir. Ah, então eu vou fazer dieta que come de tudo e restringir. Primeira coisa, é difícil comer pouco daquilo que foi feito para você. Quem é que vai comer um bi só? Ah, vai comer só você vai ficar só. Então, essas coisas a gente tem que evitar mesmo. Nem dar vazão para comer isso, porque senão você vai estar abrindo a porta para comer tudo. E É verdade. porque abriu a sessão, tudo. Então, assim, uma mensagem que eu queria deixar é que mudar o estilo de vida, na verdade, é a solução, né? Da maioria das doenças modernas que fazem o ser humano sofrer hoje em dia. Diabetes não é brincadeira, gente. Eu vejo pessoas amputadas, cegas, tá certo? Na hemodiálise, cheia de complicações, coisas tão assim evitáveis. É tão difícil ver uma pessoa chegar naquele estágio. Não foi de um dia para noite, levou anos. Mas é uma coisa que dá para evitar. Então é triste ver a pessoa sofrendo com aquilo e você sabendo que ela ter evitado tudo aquilo. Uhum, Ela também, naquela situação, não quer mudar os hábitos. Ela acha que você uhum. é radical em tirar o pão, em tirar o suco. Aí fica complicado. Então a pessoa tem que ter a consciência de entender que o tratamento depende do que ela come. O remédio tem limitações. Porque se o remédio resolvesse a vida das pessoas, estava todo mundo bom. Porque tem gente que toma todos os remédios possíveis que dá no SUS, que não são ruins. Não são ruins, são remédios bons. Mas o fato não é o excesso de remédio, é excesso de açúcar na alimentação mesmo, de carboidrato. Então, o remédio ele vem como uma muleta, como ajuda, mas ele não vai corrigir o seu erro alimentar. Então, quem define o destino do diabetes somos nós. São as nossas atitudes, né? Então, tem que fazer exercício mesmo e tem que mudar a alimentação. Não tem saída. Todos os pacientes que eu vi, resultados incríveis, foi porque levantou e foi fazer. Não ficou esperando, né? Tem que mudar. É isso, gente. Consciência, né? Uhum. Porque esse corpo não tem substituição e a gente consegue resgatar a saúde. Tem que pensar que não é, ai, não, já tô estragado, né? Não tem mais jeito. Não, de forma alguma. Você tem como recuperar a saúde, né? Claro que existem danos que podem, né? Enfim, mas sempre é tempo de você começar e fazer o melhor Sim. pela sua saúde, independente, né, de já estar instalado ou não, já ter um diabetes mais avançado, enfim. A gente tem muitos relatos, em muitos casos de muito sucesso, né? E se alguém tivesse me contado, eu não teria acreditado. Assim, casos incríveis. Né?
melhora, de pessoas de anos de doença que melhorou muito, que diminuiu o remédio, perdeu peso. Coisas que se eu contar para um colega meu, não vai acreditar. Mas eu vi, ninguém me contou. É, Então, e não foi qualquer viu? E na sua frente nos exames, não é? não foi fazendo qualquer comendo tudo integral, não, é reduzindo o carboidrato mesmo. Uhum. É isso aí, gente. Olha, que live incrível, maravilhosa. Aprendemos muito aqui contigo. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua mensagem final. Sigam a doutora Soraya, gente, sigam a página Explicando Diabetes. Vamos lá aprender, colocar em prática e mudar de vida, né? Escreveu uma nova história, né? Não deixar que essa doença É isso. passe adiante na nossa família, porque eu também tenho na família, eu não quero que meus futuros, meus filhos, né, meus sobrinhos tenham. Então eu tenho que não deixar que isso propague. O gene está aqui, né? Eu tenho o DNA para isso. Mas eu tenho que mudar, Mas vai deixar um belo legado aí para a família, né? deixar que essa doença apareça, né? Não se propague. Exato. É Né? isso mesmo. Muito obrigada, adorei conversar contigo aqui. Foi um prazer muito grande, viu? E vamos deixar a live salva aqui para vocês assistirem, quem chegou depois aqui e não conseguiu assistir no começo, tá bom? Tchau, Beth. Muito obrigada, viu, gente, pela presença também de vocês. Boa noite a todos, bom descanso e até mais. Obrigada, doutora. Um beijo.